O Exército Brasileiro comunicou ao Supremo Tribunal Federal que tem condições de formar um grupo interno para analisar os relatórios de leitura elaborados por militares presos, visando possibilitar a redução do tempo de encarceramento. A proposta foi apresentada oficialmente por meio de um documento do Comando Militar do Planalto, no contexto da execução penal de altos oficiais mantidos em uma unidade prisional sob responsabilidade da própria instituição. Essa iniciativa ocorre após decisões do STF que permitiram ao coronel Marcelo Câmara, condenado na ação penal 2693, realizar atividades administrativas internas e obter benefícios por meio da leitura. A primeira turma do Supremo fixou a pena definitiva do oficial em 21 anos de reclusão, em regime fechado. Após a condenação, a defesa solicitou autorização para que ele pudesse participar de atividades que permitissem a remissão da pena, como trabalho interno, cursos técnicos na modalidade à distância e a leitura de obras literárias. O ministro responsável pelo caso determinou que fossem especificadas as atividades pretendidas e pediu informações detalhadas à administração militar sobre a viabilidade do trabalho interno. Inicialmente foram negadas propostas relacionadas ao aperfeiçoamento das Forças Armadas. Mais tarde, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília apresentou uma nova sugestão, limitada à conferência de documentos sobre aquisições de materiais de consumo e contratos administrativos da própria unidade, excluindo qualquer material de uso militar. Com essa reformulação, o STF autorizou o trabalho administrativo interno, entendendo que não estava vinculado às funções principais da instituição. Além disso, foi concedida a possibilidade de remissão de pena por meio da leitura, um mecanismo previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado pela Resolução nº 391 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sistema, o preso deve ler obras previamente aprovadas e apresentar relatórios escritos, que serão avaliados por uma comissão de validação. Em documento enviado ao Supremo, o Comando Militar do Planalto esclareceu que a autorização para remissão pela leitura não se restringe a um único caso. Foram expedidos ofícios permitindo benefício a outros militares custodiados, como o General Paulo Sérgio Nogueira, o Coronel Marcelo Costa Câmara e o Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Segundo o documento, as determinações já estão sendo cumpridas, e os presos iniciaram as atividades de leitura. Para que a remissão seja efetivada, os relatórios produzidos deverão ser submetidos à avaliação de uma comissão de validação, conforme estabelece a regulamentação vigente. No mesmo ofício, o Exército solicitou que o próprio Judiciário indicasse a comissão, mas acrescentou que, se autorizado, possui capacidade técnica para criar um grupo próprio, formado por 3 oficiais superiores com pós-graduação estrito sensu, garantindo o rigor acadêmico e administrativo ao processo. A solicitação foi feita pelo General de Divisão João Felipe Dias Alves. A Resolução nº 391 de 2021, mencionada pelo Exército, define critérios específicos para a composição da comissão de validação. Segundo o texto, ela deve ser formada por representantes do Poder Executivo, especialmente ligados à área educacional dos Estados e do Distrito Federal, responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional, incluindo professores, bibliotecários, representantes da sociedade civil, instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e seus familiares. A norma ainda estabelece que a participação na comissão é voluntária e não gera vínculo empregatício com a administração pública ou poder judiciário. Diante disso, a proposta do Comando Militar do Planalto levanta uma questão relevante. Uma comissão formada exclusivamente por oficiais superiores atenderia plenamente ao espírito da resolução, que prevê a participação de docentes bibliotecários, representantes da sociedade civil e voluntários? Outro ponto de dúvida é como seria aplicado o caráter voluntário da participação em uma estrutura hierárquica como a militar. A instituição abriria um processo de voluntariado interno ou convidaria profissionais civis para integrar o grupo. O documento do Exército destaca a capacidade técnica e a qualificação acadêmica dos oficiais indicados, mas não esclarece se a composição seguiria o modelo plural previsto na resolução do CNJ ou se ficaria restrita a membros da própria estrutura militar. Do ponto de vista jurídico, a remissão pela leitura é um mecanismo consolidado no sistema penitenciário brasileiro. O que torna este caso singular é o contexto institucional e o perfil dos presos, que ainda pertencem à mesma corporação que se propõe a avaliar seus relatórios.
Esse cenário adiciona uma camada de complexidade ao debate, especialmente em um momento de forte polarização política e alta visibilidade das Forças Armadas. Caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir se indicará uma comissão externa, se autorizará a criação de um grupo interno no Comando Militar do Planalto, ou se adotará outra solução que garanta total conformidade com a Resolução número 391 do CNJ. Enquanto isso, os militares custodiados continuam autorizados a realizar atividades de leitura e trabalho administrativo interno. A decisão sobre a composição da comissão poderá não apenas definir o modelo a ser seguido neste caso, mas também estabelecer diretrizes para situações semelhantes no futuro.